a história da mecânica, o que eu posso dizer sobre a mecânica, se confunde um pouco com a minha própria história na COP, né? Na realidade, eu vim para a COP em 1967. Em janeiro de 1967, eu tive uma entrevista com o professor Coimbra e na presença do nosso amigo saudoso Júlio Massarani. E disse que eu gostaria de me incorporar no tempo integral na universidade, eu já era professor tempo parcial. E ele fez uma série de perguntas, né? E eu era muito entusiasmado, sempre essa vida universitária me entusiasmou muito, de modo que, depois de uma breve entrevista, etc., eu disse que as portas estavam abertas, que eu viria a hora que eu quisesse. O Massarani, aquela expressão dele, né, que é clássica, porque por causa do branco do seu olho. Eu tenho um branco do olho bom, então pode vir para a COP. E eu vim para a COP para iniciar o programa de engenharia civil tinha sido começado uns meses antes com o Sidney, quem dinamizou o programa fui eu, porque eu estava aqui tempo integral, o professor Sidney tinha outras atividades, né? Bom, então a minha primeira função, né, foi estabelecer o programa de engenharia mecânica desde o início, quer dizer, com as disciplinas, com possíveis professores, sempre com aquela condição absolutamente firme do professor Coimbra, tempo integral DR. Aqui todo dia, de 8 às 5, né, e ele fiscalizava isso. Não é aqui para vir dar um curso, isso aí já temos muitos na universidade. Então não foi fácil no início, né, conseguir pessoas com essa disposição. Na realidade, já existiam programas em andamento na COP, programa de engenharia química, programa de mecânica, de engenharia de produção, que era acoplado com mecânica elétrica, e química, certamente química, não sei se eu já mencionei. Bom, e engenharia mecânica se associou a isso logo depois com materiais, né, metalurgia de materiais, com o professor Walter Mannheimer, foi questão de meses. E a nossa primeira atividade, então, foi essa, montar o curso, né, disciplinas e fazer a chamada de estudantes. Então, nós íamos, isso começou a ser feito com visitas a várias universidades. Eu viajei com o Júlio Massarani para várias universidades, mostrando que era a COP, e em seguida vieram logo vários estudantes candidatos ao mestrado em engenharia civil. Bom, e eu estava preparando, entrei em 67, estava preparando minha ida posterior para o doutorado, que seria praticamente um ano e meio depois. Então o tempo era muito curto, mas tinha que fazer alguma coisa, não apenas dar curso, mas começar a orientar teses de mestrado. E a minha relação com a mecânica começa aí, porque no curso de engenharia civil eu dei uma disciplina de vibrações, que era de interesse também dos estudantes da mecânica, que já estavam aqui, não é? E com isso, antes de ir para os Estados Unidos, eu orientei 4 teses, todas elas relacionadas com vibrações, sistemas dinâmicos, né? E 3 delas de estudantes da engenharia mecânica. De modo que começou aí já a minha interação. Essas 3 teses da mecânica foram com o professor Arno Blas, que está em Santa Catarina, o Nelson Bach, que também está em Santa Catarina, e o Hans Weber, que era da Unicamp e agora está na PUC. E o único de engenharia civil era o Paulo Gomes, né, que foi até reitor do FRJ, que fez até uma tese muito interessante sobre follower forces, né, em placas, em vibração de placas. Bom, e depois disso, então, fui para os Estados Unidos. Quer dizer, nessa época, contratamos, então, o professor Lobo Carneiro, né, que veio para a COP. Ele começou no início de 68, eu fui para o exterior em agosto de 68, e passei, então, o programa para o Lobo Carneiro, que era uma pessoa excepcional, de excepcional qualidade científica, né, tecnológica, integrado à COP, dedicação exclusiva. Foi uma riqueza, né, a contratação do professor Lobo Carneiro. Então fui para o exterior. Quando voltei, o professor Ripper, que era o coordenador da mecânica, tinha sucedido ao Nilo, o professor Nilo Farias, que saiu porque motivos particulares, né, estava viajando para um pós-doc na Inglaterra.
O programa de engenharia civil estava muito bem na mão do Lobo Carneiro. E o Coimbra, então, sugeriu, como eu tinha feito Applied Mechanics nos Estados Unidos, quer dizer, dirigido mais para a questão relativa à mecânica teórica aplicada, então ele me convidou e eu aceitei com muito prazer. E começamos, então, a montar o programa de engenharia mecânica. Eu me interessei muito por métodos variacionais naquela época, que foi um curso que eu tive em Stanford, gostei muito, que tem várias aplicações, né, principalmente naquela época, principalmente em mecânica de sólidos, né, e com isso também, aí foi o inverso, né, eu atraí estudantes da engenharia civil para fazerem tese na mecânica, né, com essa orientação de métodos numéricos para estruturas. Mas, na realidade, o que eles trabalharam, apesar de ser de engenharia civil, foram mais em estruturas mecânicas, são vasos de pressão, tubulações, esse é o foco de atuação e propagação de ondas. Quer dizer, a minha tese foi em propagação de ondas e, com propagação de ondas, então, a sequência foi com o Moisés Lindeluca, o Roberto Enembal, etc. Né? O Moisés fez tese de doutorado comigo, né? Os outros da Civil também fizeram tese nessa área de dinâmica, mas especificamente em propagação de ondas foi o Moisés, depois o Roberto foi meu aluno de mestrado, e deu sequência com o Ricardo Mussafir e outros. Naquela época compramos a Barra Hopkins, que existe até hoje aqui na mecânica, né? E o programa foi crescendo, né? Foi crescendo na área de fluidos também, quer dizer, veio muita gente fora, a área de automação. Interessante que o Liu Shu, ele não estava bem na COP, eu vi, o Liu Shu é precioso. Ele estava na elétrica, queria sair da elétrica, queria ir embora, eu disse, o Liu Shu vem para a mecânica. Você é precioso, a automação e controle é tudo, não está em todas as partes. E convenci o Liu Shu, eu fiquei muito satisfeito, estou muito orgulhoso disso, de ter mantido o Liu Shu, porque é uma pessoa excepcional, né? E além deles, além do Liu Shu, né, outros, né, que vieram para a engenharia mecânica, né? Então, eles estavam aqui, nós tínhamos esse grupo bom. Na área de fluidos estava eu, Miguel Irata, né, que era da área de fluidos, né? Termodinâmica, na época, que eu lembro, não tinha muita gente assim com esse perfil, que era extremamente importante, mas tinha muita gente na área de mecânica aplicada mesmo. O Duraid Maros, ele ficou pouco tempo na COP, mas ele veio da Metal Leve, né? E depois voltou para a Metal Leve. E nós tivemos aqui, isso é interessante, eu queria citar porque são dois perfis completamente diferentes. Nós tivemos muitos professores visitantes, né? E um deles foi, eu esqueci até o nome, se me desculpa, veio da Inglaterra, muito distinto, né? Um professor de mecânica aplicada mesmo, mecânica, máquinas, né? Órgãos de máquina, etc. Ele chegou no Brasil, muito gentil, quer dizer, um gentleman, né? Britânico. Bom, preciso de tais e tais equipamentos. Bom, vamos montar um laboratório, mas essas coisas demoram no Brasil. Enquanto não tinha o laboratório, eu disse, lamento, eu não posso fazer nada, vocês não me dão, eu posso dar os cursos, e deu os cursos, mas pesquisa mesmo não posso fazer nada. Esse é um perfil. Por acaso, nós tivemos também um contato com o professor Ciesco. Ele era polonês, estava na Inglaterra fazendo um pós-doc, trabalhando num tema de pesquisa, casou com uma brasileira, e tivemos esse contato. O perfil dele era muito bom, coisa excelente, venha para o Brasil. E o professor Ciesco veio para o Brasil. Mesma coisa, vindo da Inglaterra, sentou-se, preciso de tal equipamento. Vamos fazer então um projeto, foi para o CNPq. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele me perguntou, e o equipamento? Bom, professor Ciesco, estamos ainda no CNPq, sendo julgado. Ele disse, isso é igual à Polônia. Não vai chegar nunca, ou se chegar daqui a 1 ano. Vamos começar a fazer agora, aqui com o que a gente tem. Completamente diferente. Então foi para o laboratório e com o que ele tinha nas mãos, né, com o que era disponível, ele começou a trabalhar. Uma pessoa de um dinamismo espetacular, deu, inclusive nessa área de robótica, deu um impulso grande. Naquela época começou-se a trabalhar também em robótica. Eu tive até uma pequena atuação com ele, né? Pessoas foram para o exterior fazer, digamos, um doutorado nessa área. Eles foram para a Alemanha, né, trabalhar nessa área, uma área muito em ascensão, né? Mas
Agora, um problema sério que ocorreu o Asher também era da mecânica, né? Uma coisa que é espetacular. O Ripper voltou. Quando o Ripper voltou, ele disse: não, você fica como coordenador, está muito bem. Não quis. Então, nós formamos aqui, quando eu voltei dos Estados Unidos, isso já foi na época, foi em 71, 72, fizemos um grupo de dinâmica, era mecânica racional, começou a se chamar dinâmica, para graduação. Então fizemos um grupo espetacular, né, para dar cursos na graduação, nessa área de mecânica racional ou dinâmica. Eram 3 turmas de manhã, 3 turmas da tarde. O departamento de mecânica da COP assumiu isso na graduação, né, foi uma coisa espetacular, porque eu tinha também uma obrigação de graduação com a escola politécnica, na escola de engenharia, né? Então foi uma época fantástica. Acontece que em 74, 75 houve um drama, não é? Uma tragédia na COP, que foi a saída do Coimbra. Absolutamente injusta, né? Uma pessoa que tinha começado uma iniciativa que é distinta de todas as universidades brasileiras naquela época, né? E teve que sair. Bom, então, nessa época, quando saiu quando o Coimbra, eu era muito ligado a ele, né? O Coimbra saiu, não é? E nós ficamos com o professor Sidney Santos, que teve um papel fundamental para salvar a COP, né? Quer dizer, ele realmente sustentou a iniciativa de pós-graduação tempo integral no Brasil, na COP. Mas não sei se... mas ele fez isso, mas ele tinha outras funções, quer dizer, ficou bastante tempo na COP dedicado a isso, etc. Mas nós sentimos que era preciso que, depois de 2 anos, né, que ele estava aqui como diretor, né, seria interessante começar digamos, devolver a COP aos seus fundadores, né? Então, numa reunião de programa, era sempre às terças-feiras, né, numa salinha lá no Bloco G, eu fiz essa sugestão. Professor Sidney, está na hora de se fazer uma convocação, né, para diretor da COP. Ele não gostou, ele se achou desprestigiado, foi uma discussão muito desagradável, ele brigou comigo. E o Lobo Carneiro depois se encarregou de fazer as pazes, né, mas foi naquela ocasião uma coisa muito desagradável. Mas ele cedeu. Tá bom, vamos fazer uma lista tríplice. Foi feita uma reunião do conselho da COP, né? E ele abriu para candidaturas. Foram 3 candidatos, né? Eu fui candidato, né? Não tinha feito aquilo para ser candidato, não, mas enfim, as pessoas acabam sugerindo, forçando e convidando. Eu acabei como candidato. O Paulo Gomes foi o candidato e o Sérgio Neves, se não me engano, 3 candidatos a diretor da COP. Fez a votação na interna e eu fiquei. Foi nessa sequência, né? Eu, acho que o Sérgio Neves, depois o Paulo Gomes. Bom, aí eu fui, o ofício foi levado ao reitor, que naquela época era o Fraga, né? O Hélio Fraga, e isso foi no começo do ano, foi em janeiro, passava janeiro, fevereiro, março, abril, e ele não nomeava. Eu telefonei para ele, disse: bom, professor Fraga, eu gostaria de saber se o senhor vai nomear, não vai nomear, porque o pessoal da COP está curioso, né? Estão querendo saber da sua decisão. E ele me disse o seguinte: eu não lhe conheço e vou lhe nomear para o CEPEG primeiro, para saber como é que o senhor se comporta. Eu não sei se foi exatamente esse termo, mas eu disse: reitor, eu não fui indicado para o CEPEG, eu fui indicado para o diretor da COP. Então ele disse: então eu não vou lhe nomear. Eu disse: tá bom, a decisão é sua. Nomeou o Sérgio Neves, que foi muito gentil, não tem nada. O Sérgio Neves me convidou, pediu desculpa. Sérgio Neves, você não tem nada que se desculpar, pois isso aí é
E teve outras, fiquei assim, enfim, ajudei no que pude, etc. Mas começou a haver problemas sérios. Coimbra estava fora, eu tinha muita ligação com ele, que eu sempre apoiei muito. Fiquei um pouco cansado, né, para dizer a verdade. Aí pedi uma licença sem vencimentos. Eu estava sendo, já há alguns anos, 2 ou 3 anos antes, convidado pelo professor Décio, da USP, né? Que foi até ministro, né, depois de Ciência e Tecnologia, para ir para a Promon. Ele insistia muito, porque a USP, naquela época, pelo menos, não trabalhava muito com pós-graduação em tempo integral. Você dava aula, fazia algumas pesquisas, mas a atividade era essencialmente nas empresas. Então, o Décio Zagotti, que era ele chegou a ser diretor lá da Poli, né? Ele dizia, não, esse negócio de tempo integral não posso, você tem que meter a mão na massa, a Promon precisa de você, estamos construindo o Angra 1, o Angra 2, essa área, inclusive de vasos de pressão, tubulações, que eu tinha desenvolvido bastante aqui na COP. Então, eu acabei saindo e fui para lá. Nessa época, o Átila, é que o LNCC estava se formando. E eu tinha aqui uns 4 ou 5 estudantes que estavam terminando o seu doutorado, pessoas excelentes, né? Então, eu tendo saído, eles também se desencantaram um pouco e foram para o LNCC, e estão até lá, até hoje, né? E estão até se aposentando, mas fizeram um trabalho excelente no LNCC, nessa área de métodos variacionais e métodos numéricos. Bom, depois desses 6 meses, a Promon precisava de mim. Eu gostei também do que estava fazendo lá, disse, bom, Angra 1 está continuando a deslanchar, etc., e precisamos que você fique mais tempo. Aí eu vim novamente à universidade, não era mais o Hélio Fraga, era um outro reitor, e disse, bom, eu queria uma licença sem vencimentos, né, por 1 ano, 2 anos. Ele disse que não ia me dar. Se eu quisesse que eu saísse da universidade, talvez uma coisa um pouco assim, sem pensar. Eu saí da universidade, está bom, então eu peço demissão. Pedi demissão do UFRJ, eu era funcionário daqueles de carimbado, como o Júlio Massarani. Só era o Júlio Massarani, o Coimbra e eu, só eram os 3, né? Que éramos do quadro na UFRJ em 58, né? Como monitor, e portanto estava com uma situação bastante estável. Saí e fui para a Promon, né? E nessa época, quando isso aconteceu, o programa de mecânica, eu acho que foi um dos que mais sofreu. Salvo muita gente. Praticamente o Moisés, a gente tem que dar muito valor, né? E agradecer muito ao Moisés Enderuc, que ele segurou o programa, né? Ele segurou o programa e remontou aos poucos todo o programa que nós temos aí. Então, foi uma época em que eu tive muita, digamos, satisfação, né, de ter trabalhado, começando com programas de mecânica, pessoas que naquela época muito interessantes, né, tinham muita interação com a química por causa de fluidos, mecânica de fluidos, né, que naquela época, quando eu entrei, não havia muita gente de fluidos, eram mais de sólidos, né. E estava visitando logo no início, né, voltando um pouco ao passado, em 67, 68, o professor Efraim Sparrow, que trabalhava nessa área de transferência de massa, calor, mecânica de fluidos. E ele era da química, mas eu olhava muito o que ele fazia. Era um sujeito que era absolutamente dedicado ao trabalho. Ele vinha aos sábados trabalhar no FRJ, né? E de uma dedicação fantástica. Eu acho que o FRJ deve muito a ele, inclusive dos procedimentos que ele implantou, ajudou a implantar, né? Tinha muito orgulho de trabalhar aqui. Ele foi professor honoris causa, né? E o discurso dele foi em português. Ele fez um esforço danado para falar em português o discurso honoris causa. Era uma pessoa meticulosa, de uma exigência. Os estudantes dele ficavam desesperados, porque não tinha, fazia seus desenhos com papel, né? E o tamanho da letra, o tamanho do ponto, etc., eram coisas excepcionais. O que eu disse que foi nessa época, eu acho que eu acredito que tenha ajudado a montar esse programa, né? Várias teses foram realizadas aqui. Infelizmente, foi cortado nessa época em que o Coimbra saiu. E voltei para a COP, né, depois que
minha trajetória aí em outros lugares, voltei para a COP. Quando eu voltei para a COP, eu voltei mais na área de administração, com Pinguelli, fiquei como diretor de desenvolvimento, né, ligado inclusive à mecânica naquela época também, né, e depois me aposentei e voltei depois como emérito. Eu esperava que o programa de engenharia mecânica me convidasse, mas o programa de engenharia civil talvez tenha saído na frente e a minha origem vem para cá. Mas eu me sinto ligado aos dois programas e tenho um enorme prazer de participar desse evento, né, dos 50 anos da mecânica. Eu acho que precisa ser uma grande festa, né, e realmente com seminários com um foco bastante científico também, sabe? Não precisa ter tanta festa e jantares e almoços e não sei o quê. Há muitas conferências de pensar o futuro desse país, né? O futuro da mecânica na UFRJ, o futuro da UFRJ no Brasil. Então, eu acho que isso às vezes falta um pouco nessas celebrações. Festas está bom, etc., mas o cerne da coisa é o conhecimento científico e tecnológico e como a gente vai contribuir para o país em termos de pesquisa e formação do pessoal. Estou à disposição e muito entusiasmado enquanto tiver força, né, para contribuir nesse evento.